Oi, minha gente! Aqui é a Kelly e você tá no Mastercast BR, o melhor podcast sobre MasterChef que poderia existir. E eu tô muito curiosa em relação aos comentários de vocês nesse episódio, hein? Foi babadeiro. Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o MasterChef Brasil da Bandeirantes. Nós estamos dentro do Extra Podcast, então vem nos seguir no Instagram, @extrapodcast, e no Twitter, @extrapodcastbr. Estamos nas principais plataformas digitais como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer. Nossos episódios saem todas as quintas-feiras, então vem nos ouvir. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado eu tenho a Isa e a Gabi, e é praticamente a integrante do Extra Podcast, né? Que é a Nalu. Oi, Nalu, tudo bem? Oi, Oi! meninas. Oiê! Gente, o episódio foi exibido na terça-feira, dia 30 de novembro, e o top 5 virou top 4. A gente tá na portinha da final, a gente tá mais perto da final do que a gente imaginava, porque a gente pensava que a final seria daqui a uns 15, 21 dias, mas ainda vai ser menos. A gente vai falar isso na final. Eu quero começar falando primeiro que a Ana Paula Padrão começou o episódio com dados dos participantes, dizendo vitórias, dizendo baixo desempenho. E se vocês nos escutam, você sabe muito bem quem é que faz isso, né? A gente. Então a Ana Paula Padrão ouviu o podcast, deve ter chupinhado nossa ideia e tá aí, viu, Ana Paula Padrão? Muito bonito, né? Pegando nossos dados. Mas, ó, teve prova, teve caos, teve a noite das crianças. Eu quero começar com o Nalu. Nalu, o que você achou desse episódio? Foi um episódio bem, assim, legal e tenso ao mesmo tempo, né? Foi o episódio que eu fiquei mais tensa. Porque eu tenho, assim, um top 3 muito bem firmado na minha cabeça. E eu precisava, e no meu coração. Eu precisava que esse top 3 passasse. E naquela primeira. E foram duas provas que não dava pra fazer ideia do que tava bom e do que tava ruim. Porque, assim, eu não entendo nada de doce, eu não consegui reconhecer. É que eu não entendo de doce, é que eu não entendi nem o que eram aqueles primeiros doces que eles tiveram que fazer. Da prova de eliminação eu não entendi menos ainda. Então, era muito assim, esperando o que os jurados iam dizer pra saber quem tava indo bem e quem tava indo mal. Mas deu tudo certo, foi tudo como eu queria que tivesse sido. Foi mesmo, realmente foi tudo que eu queria que tivesse acontecido. Só faltava uma Kelly, uma vitória da Kelly no lugar da Daphne, aqueles, né? Mas É. eu achei engraçado que a primeira prova com os chocolates eu tava só o Falcão, aquele comentário que ele fez, que eu até tuitei dizendo que eu não entendo da técnica, mas tava gostoso, sabe? Eu no jurado do Masterchef seria aquele jeito. Técnica nem ia saber, mas se o comer tivesse gostoso, ia dizer, tá gostoso, não tá gostoso, sabe? E daquela gastronomia molecular, gente, pelo amor de Deus, eu não sou de exatas, não sabia a medição de nada. É completamente uma coisa fora da casinha pra mim ali. Pra mim aquilo ali não faz o menor sentido. Eu não consigo entender como meu cérebro não consegue nem compreender como funciona. Eu prestei atenção no que a moça tava falando, assim. Acho muito interessante. Eu não consigo computar na minha cabeça. Mas achei incrível. E pelo visto bugou até a cabeça deles, né? Que quase todo mundo ganhou menos pior, né? Assim, naquela... Bugou todo mundo, foi. Se eles que cozinham não sabiam fazer direito, imagina a gente. Eu não sei fazer nada. É coisa... molecular, gente, pelo amor de Deus. A coisa mais molecular que eu fiz na minha vida foi assistir o Homem-Formiga, pra entender a linha do tempo deles lá na Marvel. Mas fora isso, não tem mais nada. Mas vamos começar. Ó. A prova classificatória foi com a confeitaria regional, com a participação de artistas que provaram a comida, né? Dessa vez todo mundo tá provando comida, cada um escolheu, são as regiões, a Daphne que escolheu a região de cada um. E eu quero começar com a Isa. Isa, o que você achou dessa prova? Você achou que a Daphne foi boazinha nas escolhas? Você achou que o nível foi alto? Eu achei, sim, que o nível foi alto, foi difícil, foi uma prova que precisava realmente precisava entender o que estava acontecendo, né? A gente viu que tinha muita gente que não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas eu gostei demais, porque saiu da casinha, então não é... Já falei pra vocês outras vezes aqui, né, que eu gosto de ver o caos acontecendo. Mas eu gostei desse caos, porque eram caos diferentes. Então, assim, cada um tinha a sua própria dificuldade, entendeu? E eu gostei de assistir essa diversidade. Assim. E é uma prova que não tinha como comparar, né? Tipo, não tem dizer que prato tal tava melhor que tal em um detalhe, porque eram cada uma região diferente, coisas bem diferentes, né, Gabi? Principalmente culturas tão distintas como é no Brasil. Sim, com certeza. Eu achei também uma oportunidade incrível, assim, de conhecer um pouco mais numa mesma prova, né, sobre questões das diversas pratos, né, enfim, a gastronomia das diversas regiões. Eu não sei se eu achei que fez muito sentido aquele monte de convidado, mas ok. E sobre os pratos, assim, eu, sinceramente, quando eu vi, eu fiquei com um pouco de pena do Thiago mesmo.
porque eu achei aquele prato uma bagunça, sabe? Tipo, eu acho que mesmo se estivesse bem feito, a sensação que eu tenho é de que não tinha como ser algo muito bom, sabe? Tipo, um negócio tinha uma fileira, um risco de erva mate no prato, assim, tipo, quem é daqui do Rio Grande do Sul sabe que ninguém vai comer erva mate pura, sabe? Enfim, assim, ó, tipo, achei o dele meio destoante do restante, sabe? No sentido de ter que fazer uma coisa meio nada a ver. E aí, nesse ponto, eu acho que a pessoa pode acabar sendo um pouco prejudicada, sabe? De ter que reproduzir um prato meio bizarro, assim. Que, tipo, não faz muito sentido. E eu achei que os convidados ficaram meio desconexos, porque quando eu vi que eles estavam trazendo um prato, eu achei assim, pô, vai ser, tipo, sei lá, um prato que remete à infância, um prato que eles já comeram. Não, era um prato, claramente, nenhum deles nunca nem viu na vida, nunca nem comeu. Tipo, sei lá, ficou bem esquisito. Claramente o Dinho Ouro Preto nunca comeu aquela comida que ele falou que não gostou, que o Thiago fez. Provavelmente ele não provou nem o original. Deu pra. Uhum. Então eu não acho que foi tipo a culpa muito do Thiago por estar sem gosto ou por estar ruim. Ele tava reproduzindo o que ele tinha acabado de comer. E que, sabe, eu achei uma prova meio esquisita. Não foi chata, mas foi esquisita. É que nem aquele exemplo que eu sempre digo vez ou outra aqui no podcast, que é tipo a Duda Beat trazendo donuts, né? Que não tinha nada a ver com conduzia aquela coisa, então Uhum. ficou meio por aí. Uma coisa que eu achei engraçado foi alguns pontos. O confessionário da Daphne, quando ela escolhe pro Eduardo falando que ele sempre cozinha bolo e mousse, ele vai fazer doce de novo, eu achei o puro suco da vilania. Eu achei, olha os momentos, essa rivalidade que devia ter acontecido desde o comecinho, enquanto fingiam pra edição pra gente que eles eram BFFs, mas Amigos. foi bem, Sim. foi um timing perfeito aquilo. Esse episódio foi todo girando em torno deles, né? Porque cada um venceu uma prova e eles depois pareciam que estavam fazendo as pazes, outras vezes não. Quando a Ana Paula Padrão manda o Eduardo abraçar a Daphne por ter vencido a prova, porque foi escolha dela, da região norte pra ele. Ela faz aquela cabeça balançando que não, né? Depois eles se abraçam bem constrangedores lá em cima do mezanino. Então, era um plot que fazia mais que em outros anos, eu acho que seria bem muito mais explorado, gente, até a exaustão. Tipo Masterchef 6, 5, certeza que eles seriam destrinchados nessa parte. Nesse episódio ficou engraçado, né, algumas coisas desses pratos, porque, tipo, teve a Kelly, né? Kelly, a gente passa pano pra você, mas você entregou uma coisa plastificada, né? Nossa, meu Deus, quando mostrou o plástico, que a avaliação de todo mundo e faltava só a Kelly, eu digo, a Meu gente Deus, passa pano e passa plástico pra Kelly aqui nesse podcast agora, porque tava difícil. Tava difícil. E teve o prato gente, o prato da Isa. Que prato feio deram pra coitada. Não tinha nem como ela ganhar por estética ali, nem se ela tivesse feito o melhor sabor do mundo. Horrível. Gente, sem nem ter nenhum, gente, parecia cocô mole. Desculpa vocês, nossos ouvintes, mas tava assim, aquela sensação Meu horrível. Deus. A primeira prova do Masterchef era quase comidas feias, sabe? A legenda, porque foi isso que aconteceu. Não tinha. Porque, gente, é sério, porque o Jacan sempre fala, né, assim, que. Ele falou muito nesse episódio de sabor, de muito da apresentação. Gente, como é que você vai fazer uma apresentação bonita de uma comida que já é feia? Sabe? Não tem o que melhorar ali. Então, a Isa mesmo, o prato dela era feio. Ela tinha que vencer a prova no gosto. Ainda mais Mas que não era uma deu. prova de reprodução, né? Então, tipo assim, não tem o que fazer. Ela não tinha como pegar o Exatamente. pratinho. Se fosse uma prova de uma releitura, talvez o prato ficasse bonito, né? Assim, quando fazia a releitura, ela entregasse um prato mais bonito. Mas realmente a gente não tinha o que fazer, não. O prato era feio. Feio era, feio ficou. Pelo menos tinha sabor, né? Então, que é o que importa. E o Eduardo venceu essa prova, né? Como falei, totalizando 9 vitórias na temporada. Eu quero fazer um parênteses, porque o Eduardo ele tinha 8 vitórias, porque a gente falou isso semana passada. Quando eu fui ver os dados da semana, mostraram que comeram a vitória do episódio 1 dele. Eu não sei por que fizeram isso, mas aqui é jornalismo verdade, jornalismo investigativo. Ele traz sempre os dados de verdade pra cá. E eu quero saber quem apagou, que vai lá botar de volta. Porque ele tem uma vitória assim. Se você conta na tabelinha de desempenho dele, tá lá, as 9 vitórias. Porque com esse dado, ele fica com ao lado da Lorena Daisy, nossa querida Lorena, da sexta temporada, como os maiores vencedores da história do Masterchef. E, curiosamente, todas as pessoas que venceram muito em suas temporadas, as regulares, no caso, nunca venceram um programa. Então agora eu fiquei preocupado quando cheguei nessa Não parte. Assim, que gostei, não Eduardo é meu gostei dessa favorito. Eu informação. não gostei. Essa informação me deixou um Só, pouco chateada. então, a partir desse momento, eu digo, então se vocês quiserem engolir umas 4, 5 vitórias de Eduardo, se ele chegar na final com uma vitória só, eu acho super válido, porque, né, atrair a boa sorte. Mas eu achei curioso.
esse dado quando tava fazendo já, eu fiquei, nossa, gente, realmente, ó, o Walter tem mais 8 vitórias e ficou barrado no top 3. Tem a Raquel, ganhou 8 vezes e barrada da final. Eu fico pensando, semana que vem é semifinal, Eduardo, o que vai acontecer com você, essas 9 vitórias? É Pelo sinal, tá vendo, gente, que, né, Nalu, é sinal que vitória demais não significa que seu histórico vai jogar você direto na final. Exatamente, até porque tipo, é um programa semanal. Como eu falei, não pede nada de semana que vem, se for mesmo a semifinal, ele fazer uma coisa horrível, botar, como eu falei antes, açúcar no lugar de sal na hora de fazer o prato. Não tem como salvar ele mesmo, ele sendo o que mais ele é o que mais venceu. É o que mais E venceu. É. E, por exemplo, eu acho que a Isabela mesmo tendo vencido mais do que ele, a Isabela é muito mais constante do que ele, é muito mais. Eu vejo, tipo, se eu fosse apostar numa vitória óbvia, eu acho a vitória dela talvez um pouco mais óbvia que a dele. Não sei dizer. Nada é óbvio nesse programa mais. Principalmente com a final sendo em 15 dias, né? Com 3 pessoas numa final, provavelmente. Aí fica tudo mais em aberto pra gente. Não sei o critério que vão fazer, com 3, se vão ser, né, 3 Mas eu minutos, preciso se vão saber fazer essa que nem final. antes. Eu tô muito curiosa pra saber isso. O negocinho que eu marco, que eu vi os meus episódios, eu já tava marcando que a final era em 2 semanas há muito tempo. Eu tô assim, gente, vão ser 3? Vão eliminar alguém no meio do episódio, talvez? Que merda. Bem louco. Falta de prestígio. E nessa primeira prova, né, teve uma coisa que foi a avaliação geral. A avaliação do Thiago foi rápida. Já tava meio a bola sendo cantada pra gente que ele seria eliminado, porque foi tão rápida. E o único jurado convidado, né, que criticou foi o Dinho, que criticou a comida do Thiago, assim, em leves. Que faz como o Nalu falou, que talvez ele não tenha nem provado nem a original. Então aí criticou porque não era aquilo bom mesmo. Achei deselegante o jeito que ele falou. Também achei completamente. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, Dinho, se você estiver me escutando, você foi um péssimo convidado. Que tipo de comentário foi esse? Você não tem que estar lá pra gostar ou não, criatura. O cara só entrou na bandeja e ainda queria dar uma de jurado, sabe? E podia ter, mesmo que não gostou, podia falar de uma forma mais fofa, né? Mas, pô, não foi meu favorito, talvez. Não precisa falar, não gostei. Achei que quis se mostrar para os jurados deselegante. Também achei. Espero que não chamem mais ele. Eu jurado seria a Vanessa Camargo, que mal falou e só comeu. Eu estaria pra isso. Exatamente. Ela comeu tudo. Ela e a Negralina pediu pra comer dos outros. Eu seria assim no Masterchef. Vanessa Eu seria ícone. assim. Negrali ícone. Eu seria assim, comidas tão ótimas, passa aqui as 5 sobremesas pra provar pra ver se é verdade, tá tudo gostoso. Né? Seria assim, gente, pelo amor de Deus. O programa culinário, gente, você vai comer de graça. E de certo tá recebendo um cachê pra aparecer no programa. Então, só Eu come e gostaria de elogia, qualquer gente. coisa que me dessem ali. Eu acho que ele quis, tipo, parecer o entendido, sabe? É tipo, fazendo um paralelo aqui, mas é tipo aquele povo que vai no júri artístico do Dança dos Famosos e dá, tipo, 9 pras pessoas, sabe? Tipo, oi, acordem, sabe? Que gente amarga. Exatamente, achei horrível. A Gabi falou o melhor exemplo, porque realmente acontece muito disso na Dança dos Famosos. Amei sua dança, 9.1, sabe? Vai ser bem. Pelo amor de Deus, sabe? Tipo, você não é um chefe renomado, tá se achando Alex Atala. E deve, no máximo, fazer miojo em casa. Ai, meu Deus. O Dinho tava muito afrontoso, porque ele ainda cantou, né? Ainda teve aquele momento The Voice e X Factor Brasil ali. Eu digo, gente, o que é que tá acontecendo aqui, né? Culinária, o Masterchef tá rompendo barreiras demais. Tá mudando muito o Masterchef. E agora a gente vai falar assim, a gente saiu de comida feia, né? De alguns pratos feios. A gente vai pra comidas difíceis, que resultaram em alguns pratos feios também. Porque se todo mundo foi praticamente elogiado em 100% na primeira prova, na segunda foi aquele festival de erro que podia resultar na eliminação de qualquer um, porque tava um Deus nos acuda, tava do jeito que a Isa gosta, né, Isa? Uma bagunça. Então você pediu bagunça, o chefe entregou bagunça. O puro prêmio do caos. Que foi a gastronomia molecular com a chefe Angélica Vitali de convidada, que ela participou no Masterchef Profissionais, né? E não ficou até o final, pensei que ela ficaria, né? Até o final para provar, para dar algum feedback, já que foi até participante do programa. Mas não é isso, né? Então, assim, essa prova foi vencida pela Daphne, que tá há 15 dias atrás falou que queria sair, há 15 dias ela vem ganhando prova. Parabéns, eu queria ser assim na vida, dizer que quero desistir da vida e vencer sempre. Então, não acontece comigo, mas a Daphne tá arrasando.
E o Thiago e a Kellen foram os piores da rodada, com o Thiago eliminado. Vamos lá, Nalu, o que você achou dessa prova? Quem já falou que foi difícil, né? De compreender e deve ser difícil de provar também. Assim, como eu disse, não consigo compreender, não entendo como aquilo sai com a comida, não entendo, não faz o menor sentido pra mim, de verdade. Eu acho meio injusta essa prova. Eu acho que, assim, deveria não ser uma prova de eliminação, não, muito menos no finalzinho do programa, porque é muito difícil, cara. Ninguém ali acho que aprendeu a fazer isso e aí foi uma aula muito curta. Eu achei meio injusto, assim. Claramente nenhum dos 4 entendeu o que era pra fazer. Claramente nenhum deles. E assim, não me invejo os chefes que tiveram que provar aquilo. Eu acho que eles tiveram que forçar muito pra dizer que algum tava bom. A Daphne tá de aquele negócio que de segundo ela era um caramelo, mas que eu achei que era um plástico em cima do prato dela. Que tava parecendo muito plástico. A Isa com a... Nem compreendi o que era aquilo que tinha no prato da Isa. O do Thiago, uma coisa horrorosa. Assim, eu invejei o Eduardo, que não teve que fazer a prova. Só. Porque O maior realmente vencedor da noite, né? desastre. Exatamente, porque foi um desastre aquilo ali. O maior vencedor da noite é Eduardo Prado, que não fez a gastronomia molecular. Parabéns, Eduardo, porque... Eu discordo um pouquinho, viu, disso. Eu, inclusive, adoro cozinha molecular. Eu, assim, é uma das coisas que eu acho mais incríveis que já aconteceu, sabe? E eu achei que eles deveriam, sim, ter algum tipo de... Como que eu vou dizer? De conhecimento a mais, assim, sabe? Por que eu digo isso? Porque claramente essa temporada foi claramente muito pautada nas técnicas de cozinha moderna. Então, assim, eu estava esperando essa prova, aliás, faz muito tempo. Então, assim, eu achei que eles fossem... Desculpa, enrolei a língua, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu esperava que eles fossem melhores, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo ali tem técnicas sim para fazer isso, mas faltou um pouco de compreensão do tema. Eu assistindo essa prova, acho que foi isso que eu entendi, entendeu? Eles conseguiram muito bem levar a parte da cozinha molecular. O problema deles foi fixar a cabeça deles somente nisso. Então, assim, eles esqueceram das outras coisas que eram necessárias. E foi uma das primeiras coisas que eles falaram quando apresentaram a prova. Não vai ficar quem apresentar uma esfera perfeita. Vai ficar quem apresentar uma comida boa. E isso foi esquecido no episódio. Eu queria que as provas tivessem sido trocadas. Tipo, essa prova tivesse sido para alguém subir e a prova de reprodução tivesse sido de eliminação. Eu acho que talvez eles ficassem com menos medo de sair e tivessem resultados um pouco melhores. Concordo. Faz Acho que sentido. eliminação daquela coisa de, tipo, vou ser eliminado do programa. E uma coisa que eu acho com relação a isso, concordo um pouco com a Nalu, é que, tipo assim, é um negócio que, assim, chefes profissionais não sabem fazer, sabe? Tipo assim, provavelmente se eu mandar o Jacan, o Fogaça e a Helena Rizzo ali pra cozinhar algo de gastronomia molecular, eles não vão saber. Porque não é simplesmente você pegar algo e fazer, sabe? Se o povo já sofre pra fazer confeitaria porque tem medida, imagina um negócio desse, sabe? Então, assim, é algo que vai além das habilidades de um chefe profissional. E aí você pega um monte de amador, dá uma aula ali de, sei lá, meia hora, não sei, né? Tipo, porque a gente não assiste tudo, mas, tipo, você vai ensinar o básico e aí, quando você tá aprendendo algo que você não sabe fazer, você precisa se concentrar naquilo. Então, assim, é muito difícil que eles se concentrassem em fazer o negócio técnico que eles não sabiam e, além de tudo, ter que se concentrar no sabor. E outra coisa, tipo, você tá ali fazendo uma esfera de um negócio. Tu não tem como sei lá eu se tem como, mas na minha cabeça, tipo, tu não tem como tá provando aquilo antes de tá pronto, pra saber se tu tem que botar mais sal, mais tempero, mais não sei o que, sabe? Tipo, então eu realmente acho bem complexo, acho que poderia ser uma prova de tipo, a primeira prova mesmo pra alguém subir e não uma prova de eliminação. E eu acho mais complexo ainda o fato de ter sido, tipo, 4 técnicas diferentes da gastronomia molecular e cada um tem que fazer uma, sabe? Porque são níveis de dificuldade diferentes também. Assim, como eu tava falando, eu sou absolutamente leiga.
Mas, por exemplo, me parece muito mais fácil você colocar um pozinho em cima de 2 proteínas e fazer aquilo ali se juntar, tipo, como se fosse uma cola, do que você ter que fazer, sei lá, uma esfera, ou você ter que fazer, sabe? Enfim, eu achei legal, mas eu achei meio nonsense, assim, também. É bonito ter vendo profissionais porque o povo lá sabe mexer um pouco, aí fica aquele efeito de. Aquela coisa, nossa, olha o que estão fazendo, sabe? Mas no amador, gente, como falou, é amador, gente. Amador não tem que saber tudo, não. Gente, eles não estavam sabendo fazer cuscuz um dia desse, nem bolo. Vocês já pularam pra gastronomia molecular pra esse povo aí em menos de 20 episódios. E, Eu não não, sei, e os não, foi 4 que caos. sobraram são muito talentosos. Só que eu acho que ficou tudo, tipo, muito corrido. Até na edição, ficou, tipo, eles começaram a cozinhar meia-noite. Eu tava com sono, tipo, meia-noite e 20 já tinha acabado o programa. Então, tipo, em 20 minutos eles fizeram a prova. Ficou tudo na edição muito corrido, muito, tipo. Então não deu nem pra gente entender muito bem o que eles estavam fazendo. Tipo, já é uma coisa difícil pro público entender se você já não conhece. Então, tipo, a edição ainda deixou mais corrido e mais confuso. A ideia é muito boa, eu só queria que eles tivessem feito na primeira prova e não na de eliminação. Ficou esse porém na prova. Gente, e o Thiago foi eliminado, né? A Kellen adora nos dar sustos, porque ela foi bem na semana retrasada, aí foi mal na outra prova, aí foi bem de novo, ganhou prova, agora foi mal de novo. Minha filha, assim, isso torcer pra Kellen é um desafio agora nessa reta final, assim. Torcer pra Kellen, pra Eduardo, pra todo mundo. Pra Mas, Isa, inclusive, quem torce pra Isa sofreu essa semana, depois de muitas semanas sem sofrer, sofreu essa. Eu digo, realmente, torcer pra participante nessa reta final tá sendo difícil, porque tá dando nervoso. Porque agora qualquer um pode sair. É pouca gente fazendo prova, sabe? Só um só pro mezanino. Só tinham 4, gente. 4 pessoas na prova de eliminação. É tipo, se todo mundo fosse bom, talvez um salzinho de nada eliminasse alguém ali. Então é muito complicado. E o Thiago serviu uma comida, gente, que parecia aquelas carnes desfiadas, só joga e solta no prato. eu não entendi até agora a técnica que ele usou e a comida que ele fez. Eu não consegui compreender o que ele estava fazendo. A ideia que ele tinha era usar uma das técnicas, né, que era aquela de engrossar as coisas, para que o caldo dele tivesse o aspecto de um pedaço de carne. Então ele ia brincar com essas texturas, entendeu? Foi o que eu entendi. Só que não deu certo. E aí, a partir do momento que não deu certo, e aí teve aquele rolo lá de que a Kelly achou que era 1h30, na verdade era 1h15 de prova, todo mundo, na hora que ela falou, todo mundo ficou desesperado. E o Thiago foi um dos que ficou desesperado. Então aí eu acho que ele percebeu que talvez não daria tempo mais dele tentar fazer alguma outra coisa. E aí acho que foi aonde ele entregou aquele prato, né? É porque Foi realmente, difícil. tadinho, Tava feio, né? ficou Não, muito mas o feio Thiago pra sempre dele. sofre, né, gente? Ele sempre sofria. Ele tava, meu Deus, eu vou sair hoje. Toda vez era isso. Ele botava a mão na cabeça e dizia, é hoje que ele sai. Porque ele tava sempre arrasado nos confessionários. Toda a prova de eliminação que ele ia, parecia que era a última dele ali no MasterChef. E tem uma coisa do Thiago que ele se justificava muito para os pratos dele, né? Que eu já falei isso, que se fosse outro participante outro ano, seria massacradíssimo. Se a Helena tivesse feito isso esse ano, ela seria destroçada. E eu notei pela edição, gente. Eu vou dizer pela edição, porque o que a gente vende pra gente são edição. Que a Helena Rizzo tava meio sem paciência nisso na primeira prova. Vocês viram que ela deu uma carinha pra ele quando ele começou a se justificar, ela olhou pra ele, ficou com uma cara tipo, de novo isso? Ele Eu sempre percebi tinha isso uma também. justificativa. Eu queria fazer isso. Mas o pão dali, aquela parte do pão tava mais crocante. Aquela massa tava mais crocante. Ela com a cara tipo, meu filho, não se justifique. Teve até a Kelly e a Isa conversando enquanto eu estava falando, elas ficaram, olha, já começou a justificar, elas rindo, sabe? Então a edição, digo, meu, não explorou isso, né? Mas o povo tava meio sem, o povo não, a Helena Rizzo parecia meio sem paciência de tanta justificativa. Realmente, gente, você vai justificar demais, é porque deu uma coisa errada, né? Porque se foi bom, você entrega o prato, prova tá perfeito e fim da história. Mas ele tava com um comportamento que eu digo, gente, por muito menos a Eliana e a Maria Antônia foram massacradas por jurados e público, sabe? Então, não sei o que aconteceu ali. É questão de edição que não valorizava muito. Falando em Maria Antônia, eu queria fazer aqui um parênteses, porque eu tô assistindo essa temporada que eu não tinha visto. E, vendo as duas ao mesmo tempo, a vibe e a energia do MasterChef tá muito diferente. Assim, no geral, os jurados nessa temporada agora foram muito mais bonzinhos, tipo, e queridos. E mesmo eles botando vários twists, tipo, para tentar fazer um reality, tipo, de competição entre os, tipo, conviventes, tipo Big Brother, tipo, esse negócio de salvar no mezanino, as rivalidades nessa temporada foram nulas. Não teve uma rivalidade que se sustentou mesmo eles tentando muito. Acho
queria fazer esse parênteses, que eu tô tipo assim, gente. Sim. Isso, inclusive, é algo que eu gostaria muito de algum dia algum participante dessa temporada viesse aqui, conversasse com a gente e falasse um pouco, tipo, do que puder falar, obviamente. Porque eu gostaria muito de saber se não existia, tipo, realmente isso, ou se a edição escolheu não mostrar, sabe? Porque a sensação que eu tenho justamente é essa, numa temporada onde você cria uma twist cuja ideia é justamente criar, tipo, babado, confusão e gritaria no povo, e a gente não tem nada disso na edição, será que esse povo se dava tão bem assim? Eu tenho muita curiosidade de saber, tipo, como que foi, assim. E aí, voltando no ponto anterior, né, que você tava falando, por exemplo, que por muito menos a Maria Antônia foi massacrada, aí eu acho que é um pouco também a questão de um peso e duas medidas, assim, porque algumas vezes a própria Daphne se porta assim. E os jurados sempre têm muita paciência com ela, né? Tipo assim, eu acho que naquela prova mesmo, onde ela teve que fazer a comida lá da Maria Antônia, ela merecia, tipo, ter levado uma chapuletada maior de algum dos jurados, assim, sabe? Porque a menina meio que faz o que quer, fala o que quer e, tipo, ninguém manda uma real, sabe? O Jacan essa semana. O Jacan não deitou muito, não. Essa semana falou que a porta podia sair, não sei o quê. Eu ia Demorou, falar mas veio aí. isso. Essa foi a primeira vez que alguém que deu alguma. Foi, tipo assim, uma das primeiras vezes nessa temporada que eu vi alguém sendo meio incisivo. Acho que só tinha visto o Fogaça com a Helena uma vez, mais lá na frente. Mas, tipo, em comparação com os Masterchefs anteriores, que eles eram muito duros com os participantes, às vezes por bobeira que a gente achava, tipo, nossa, de graça. Nessa temporada a gente vê coisas que a gente fica, caraca. Principalmente no dia da Daphne com a Maria Antônia, que a gente de casa tava assim, gente, alguém fala e faz alguma coisa que essa menina tá. Que eu achei até bom que o Jacan falou, porque realmente o Jacan falando, pô, você poderia sair porque você botou o negócio num bowl. E ela tava rindo na cara dele, claramente, ok. Ela falou que tava rindo de nervoso. Mas é um tipo de coisa que em outros casos, em outras temporadas, a gente viu uma resposta muito diferente. Eu não sei se foi uma ordem da Band, uma ordem de mudar o approach da temporada, mudar alguma coisa. Mas tá com toda uma energia diferente essa temporada nesse sentido. E realmente eu acho muito estranho não ter rivalidade. Na temporada Maria Antônia, se tivesse esse negócio de mezanino, as pessoas iam se jogar lá de cima. Elas iam jogar umas outras. Ai, eu amo. Eu tô adorando. Tô achando ótimo, eu não tinha visto essa. Saudades. E é porque nessa temporada da Maria Antônia, que é a quinta temporada, eu acho que o Masterchef estava pecando em exigir nível profissional dos amadores. Por isso a temporada é um caos, né? A temporada é um caos essa daí. E agora eles começaram a tratar mais os amadores como amadores, sabe? Então, por isso que eles estão surpreendendo bem mais. E não sei o que. E essa coisa de eles não terem rivalidade, tanto que foi que chocou a gente quando a Daphne começou a ficar revoltada no Twitter, né? No Instagram, fazendo esses posts. Ele ficou, oxe, todo mundo se amava, né? Não era um amor naquela. Até não vendiam pra gente a temporada do amor, quase, né? Você e o Eduardo Mas não são melhores amigos? Como assim? não é? Vocês não Foi são isso? filhos, irmãos de pais diferentes, sabe? Não é? Sim. Não são best friends forever, não sei o que. O que é que tá acontecendo aqui, gente? Pelo amor de Deus, eu fui iludido pela banda. Pra você ver como o poder da edição da banda ainda é bom, sabe? A banda iludiu a gente completamente, que a temporada foi tudo lindo, tudo maravilhoso e um amor de acontecer. E o Thiago, né, gente, como falou, foi eliminado. O que você achou da eliminação do Thiago? Só quer dizer, gente, tava mais do que previsto que ele não tinha destaque nenhum. A gente falava isso toda semana. E aí, Isa, o que você achou? Eu concordo, a gente falava toda vez sobre isso. E, meu, eu até assim. Eu acho que ele teve uma participação excelente, sabe? Como ele mesmo chegou, como ele mesmo falou, ele chegou no top 5. Só que assim, a gente aqui, telespectador, a gente não conseguiu se conectar com ele da forma que a gente gostaria, eu acho, sabe? Por conta disso mesmo, por conta de falha da edição. Aí agora eu não sei, né, se eu posso dizer que é uma falha da edição, ou é também uma escolha da edição de não carregar o personagem Thiago de uma outra forma, entendeu? De mostrar pra gente ele de uma outra forma. Então, eu achei assim que o melhor episódio dele até agora foi aquele do muro, que teve a prova do muro, que ele fez a prova junto com a Daphne. Aquele ali foi
talvez o único momento que a gente conseguiu enxergar uma personalidade dentro do personagem Thiago, entendeu? E eu culpo totalmente isso. A gente pode culpar a edição, Isa. A Band não contratou a gente ainda, então a gente pode meter o pau na edição tranquilamente aqui nesse podcast. No dia que a gente começar a parar de falar, a gente da edição, você sabe, a Band tá botando alguma coisa na mão da gente. Favores, uma coisa, né? Pode ver que é assim que funciona o mundo do entretenimento. E você, Gabi, o que achou da saída do Thiago? Eu. Nada pessoal, mas eu achei ótimo, porque dentre quem sobrou, assim, eu acho que era quem precisava ir agora. Ou ele ou a Daphne, né? E eu acho que talvez a Daphne tenha sido uma personagem mais importante nessa temporada, sabe? Então acho digno que ela esteja, tipo, nesse top 4, né? Especialmente se a gente for pensar aí numa possível final com 3 pessoas, né? Então, tipo, o eliminado aí na porta da final vai ser agora no próximo episódio. Então, eu acho que realmente não tinha espaço pro Thiago entre os semifinalistas, assim. Eu acho que ele vale ele considerar, tipo, que foi. Ele chegou super longe, assim, sabe? Então, realmente acho que agora permaneceu assim quem tinha que permanecer, sabe? Eu também acho. Eu acho que, tipo assim, é, ele destoava. Não que ele fosse ruim, ele não é, ele só não tinha o destaque que os outros 4 que ficaram têm. Apesar de eu ter as minhas questões com a Daphne por não achar que ela quer estar lá, pelo que ela diz mesmo, quanto os outros 3 que ficaram, talvez quanto o próprio Thiago, ele não teve, ao longo da temporada, esse destaque. Então, era uma eliminação meio esperada. E eu acho que ele não surpreendeu nessa prova, como ele também não surpreendeu nas últimas semanas, desde que ele voltou. Eu não consigo lembrar de um prato dele desde que ele voltou, sendo sincero. Antes dele voltar Sim. também não, mas desde que ele voltou, que eu falei, caraca, que bom que ele voltou. Então, assim, não é nada contra. Ele foi muito bem, ele foi muito longe. Mas qualquer outra pessoa que saísse vai ficar muito triste com essa pessoa. A Daphne nem tanto, mas eu ia achar muito injusto qualquer outra pessoa saindo. Eu só ia comentar que eu acho que às vezes faz sentido pra história da temporada que o repescado dê a volta por cima. Como já deu, né? Ali com a própria vitória da Isabel, né? Mas assim, nessa temporada em particular, eu acho que, como a Nalu falou, ele voltou e ele não fez nada memorável. A própria Helena fez coisas mais memoráveis pós-retorno do que ele, sabe? Tipo, ela foi super bem naquela prova de Ilha Bela junto com a Isa. Ela fez, tipo, aquela sobremesa maravilhosa de chocolate lá da Cacau Show, que tranquilamente poderia ter colocado ela no mezanino. Eu tenho minhas dúvidas se ela não merecia ter subido aquele dia, mas enfim. Então, assim, o Thiago realmente ele não fez nada brilhante pós-volta, sabe? Que, tipo, justificasse uma trajetória que levasse ele mais longe do que o lugar que ele chegou, sabe? Tipo, qualquer outra eliminação ia me deixar. E principalmente ele ali do lado da Kelly. Se a Kelly tivesse saído, eu ia ficar tão triste. A Kelly merecia tão. Sim. Eu passei nervoso, hein, gente? Te Eu juro. também. Meu também. Deus. Não, quando ficou Kellen e Eduardo, eu me lembrei da minha conversa com a Nalu, quando eu chamei pra Nalu pra esse episódio. Ela falou, se o Eduardo sair alguma coisa assim, a gente vai gravar triste. Eu digo, pronto, eu fiquei pensando, vai ser um podcast triste porque a gente vai perder uma torcida aqui. Porque vai... Porque eu digo, gente, a Kellen vai sair. Eu digo, não, gente, não tô preparado pra perder. É porque esse Masterchef me acostumou mal, porque o mal teve tombos nessa temporada. Todo mundo que foi saindo, a um certo ponto, eu tava dizendo, realmente, já não mereceu sair, sabe? Tipo, saiu. Fiquei tristezinho, fiquei. Mas não foi aquela eliminação ainda que me deixou, tipo, muito chateado. Sabe? Tipo, nossa, não, gente, fulaninho saiu. Poxa. Sabe? Que todo ano tem. Todo ano tem, gente. Todo reality show tem. Acontece isso. Mas o Masterchef deu uma segurada com o Masterchef. Se tem uma coisa que pelo menos o Masterchef fez bem foi a gente entender algumas eliminações, porque os jurados pontuaram melhores as questões da comida, né? Porque tinha outras temporadas que ficava, sabe? Quando saía a pessoa, não era pra o outro ter saído? Não era pra aquele que derrubou o pato no chão ter sido eliminado, sabe? Sim. Fazia tempo que eu não citava o pato aqui, né, Isa? Então tem que citar agora. Então, né, não derrubou no chão e passou, então eu não sei o que aconteceu. Mas essa semana foi uma boa semana. As crianças do Masterchef estão no topo, gente. Chegou o Eduardo Daphne, 19 anos, aí vitórias. 2 semanas seguidas com o Eduardo e Daphne ganhando provas. Ele 2 provas de classificatórias, elas 2 provas eliminatórias. Chegam, teoricamente, com uma certa força e uma boa confiança para a semifinal da semana que vem. Porque na chamada da semana que vem,
Ana Paula Padrão fala assim, a última prova da eliminação, com vaga na final. Então, isso só pode acontecer na semifinal. E, finalmente, chegou a Pablo Vittar, né, que tá na chamada desde, sei lá, de janeiro de 2021, aparecendo na chamada do MasterChef. E o povo perguntava quando é que vem Pablo, quando é que vem Pablo. Pronto, ela vem aí. E fica aquela pergunta, final tripla? Vão eliminar 2 pessoas nessa semifinal? O que é que vai acontecer? Mas a gente vai saber mais lá na frente. Mas eu quero só um bolãozinho prático. Nalu, quem você acha que vai ser barrado da final do MasterChef? Uma Partindo do pessoa ponto que vão só? ser 3 na final. Partindo do ponto que vão ser 3 pessoas na final. A Daphne. Isa, Daphne. Gabi. A Daphne. Eu acho que eu não vou citar a Daphne, porque é tradição desses podcasts, tanto do Mastercast como do Extra, quando te cita uma pessoa unanimidade, ela não sai. Mesmo estando gravado, as energias já entram para outro canto. Mas, infelizmente, eu acho que vai ser a Daphne, porque eu acho que agora eu vou pesar histórias e tudo. Os 3 merecem uma final tripla. A Isa, o Edu e a Kellen, sabe? Mas a Daphne chegar na final também tem um arco, né? Porque a final, Eduardo versus Daphne, por exemplo, é uma coisa que ficou um pouco uma pulga atrás da orelha pra gente, porque tem essa semi-rivalidade entre eles, essas coisinhas de nossa, olha lá, os 2 perderam a versão júnior e estão fazendo a final da temporada principal, sabe? Então, pode ser isso, mas assim como pode ser qualquer outra pessoa lá, mas eu não sei, gente, que é muito nervoso, como a gente falou no começo, histórico não vai contar. Né? Infelizmente, eu acho que histórico só vai contar se os 4 forem excepcionais. Tipo, todo mundo cozinha bem e fica com uma coisa que é difícil. Acho que os jurados pensam, olha, fulaninho ganhou tantas provas, fulaninho nunca foi pra prova da eliminação, sabe? Eu acho que isso pode pesar se todo mundo realmente for muito bom ou todo mundo for muito ruim. Sim. Então, É. não sei o que vai acontecer. E eu acho que, assim, honestamente, eu acho que, tipo, como chegou uma altura nessa temporada que todo mundo é muito bom, assim, e eu acho que todo mundo tá esperando a eliminação da Daphne, tá? Então, assim, talvez venha aí porque a eliminação da semifinal, ela tem um histórico de ser chocante, né? Então, assim, talvez não seja a Daphne, sabe? Tipo, iria contra, talvez, um pouco, assim, da história e do desempenho, assim, talvez iria. Porque eu sinto muito na Daphne que falta esse sangue no olho que os outros têm, sabe? Eu acho que os outros dariam tudo pra estar no final, assim. E a Daphne parece que é meio que, tipo, se der, deu, se não der também, tipo, eu sou melhor do que isso daqui, sabe? E então eu acho que talvez seria bem chocante ela não ela estar na final, sabe? O pior, assim, que pessoas que aparentam ser barradas na final, por mais que a gente tenha falado no podcast passado, eu e a Isa falamos que a Isa talvez fosse barrada na final, mas a gente falou aquilo numa final, por exemplo, numa final dupla, né? Se tivesse a final com 3, a semifinal com 3. Mas é porque, por exemplo, a Daphne, a gente pensa sempre que vai sair, né? A gente se acostumou com isso dela de entregar os pontos. E a fala da Eduardo lá no começo da temporada, que a gente sempre cita aqui vez ou outra, ele falou que a meta dele talvez fosse chegar na semifinal. Então tá aí a semifinal chegando. Será que vai ser uma profecia esse confessionário do Eduardo lá no começo da temporada? Diga isso. Que ele falou isso. Será que semana que vem vamos estar aqui tristes nesse podcast? Será que esse Não podcast diga vai ser isso. narrado por outra pessoa porque eu vou estar mais chorando do que apresentando? Não sei, vamos ficar na expectativa e falar em Eduardo, mandar um beijo pro Eduardo, que o Eduardo mandou um print pra gente que o Extra Podcast foi o podcast mais ouvido dele esse ano, pra provar a gente que a gente tá sendo ouvido pelos participantes. Se a gente falou mal de alguém, desculpa, foi meramente por causa da nossa profissão de comentaristas oficiais para assuntos de reality show, né? Como a Sônia Abrão lançou essa tendência, a gente se adaptou. A gente aqui também. Já que essa vez a gente tem eles aí nos ouvindo, alguns deles, a gente já falou isso outras vezes, mas não custa reforçar mais uma vez. Nunca é nada pessoal, tá? Tipo, a gente gosta de vocês, não tem nada pessoal contra vocês. Então, assim, somos apenas alguns fãs do programa fazendo comentários sobre as coisas que a gente assiste na TV, sabe? E sempre tentamos, na medida do possível, ser muito respeitosos com todos. Então, assim, por favor, né? É carinhoso, assim, nunca é nada pessoal com ninguém. A gente reclama, Exatamente. a gente tá sempre aí. A gente reclamou do BBB sem medo do perigo. A Ana Lu também comentou o BBB com a gente em alguns episódios. A gente criticou Big Brother. Sabe, a gente mexeu no vespeiro maior ainda que Masterchef. E a gente tá aqui pra comentar hoje em dia. Então, Exatamente. Vivi isso. A gente sobreviveu ao BBB 21, gente. Sobreviveu a qualquer coisa agora de reality show. A gente tá firme e forte. A gente consegue assistir a Fazenda às vezes.
sabe? Então, tá tudo bem, tá tudo bem. É sobre isso, gente, é sobre se aventurar como fã de reality show. Só pra finalizar, vamos para os dados do Confessionários, que aí eu quero dizer, gente, agora eu começo a pensar, semana passada eu falei que achava a Isa barrada da final, né? Agora eu começo a acreditar na vitória da Isa, porque já é a terceira semana ela com mais confessionários. Inclusive mais confessionários que Eduardo. E ó, confessionários dessa semana: Isabela 31, Kelly 27, Thiago 25, Daphne e Eduardo 22. O Geraldo com 22 episódios exibidos, sem Eduardo com 335, Isabela com 320, só 15 confessionários, gente. Se a gente parar pra pensar que o Eduardo narra muito, a Isa começou a aparecer mais também. A Kelly tem 260, a Daphne 247 e o Thiago 207, que ainda foi muito pra quem ficou praticamente em 6 episódios eliminados. Então o programa pelo menos deu uma colherinha de chá pra os outros. Alguém tem alguma consideração a fazer de que pode acontecer na semifinal amanhã, da semana que vem? Amanhã não, né? Semana que vem. Ai, eu tô nervosa já, sabia? Eu tô Muito. sofrendo já assistindo esse Masterchef com 10 episódios. Essa aí só a minha constatação. Kelly, não vá, Kelly. Não vá. É só isso. Mas enfim, chegamos ao fim. Quem quiser mandar e-mail pra gente é extrapodcast@gmail.com. Obrigado, Nalu, pela sua participação. Você já é de casa, como você fala, vem todo podcast. Eu amo. Acho que agora eu completei o tour. Acho que você e o Vitor comentaram todos os reality shows praticamente desse podcast, quase. Então, Eu adoro. E vão ouvir o episódio da semana retrasada, que a Nalu é jornalista, e ela falou de instas de fofoca com a gente. A gente falou da máfia. A máfia do E aí, gostaram? Eu amei. E aí, qual a opinião de vocês? Aquele podcast bombou, viu, gente? Vão lá O ouvir. que vocês acharam sobre isso? Deixa aí o que vocês acham sobre isso, tá? De que lado vocês estão nessa treta? Extra podcast ou instas de fofoca, sabe? Vai suba uma hashtag. E também nessa semana a gente falou do que deu errado na Fazenda. Tudo, mas a gente falou de mais coisa lá dentro ali. A gente falou. Tem muita coisa acontecendo aí na Fazenda que não terminou, né? Porque se tem um reality show que tá durando mais que Masterchef, chama-se A Fazenda 13. Que aparentemente vai até 23 de dezembro, li isso em algum lugar. Né? Então, assim, nada é tão ruim que não possa piorar. Esse é o lema da Record. E obrigado a todo mundo que tá nos ouvindo e quem tá compartilhando que o podcast apareceu no top 5 de podcasts mais ouvidos, né? Um beijo pra todo mundo. E semana que vem a gente tá aqui pra comentar a semifinal. Chorando ou sorrindo ou aclamando mais alguma coisa da Band. Até semana que vem. E tchau. Tchau. Tchau.